Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasa Lag Astrology. Hoje vamos tratar do eclipse lunar do dia 17 de nove de 2024 e do equinócio de primavera do hemisfério sul, outono do hemisfério norte. E as previsões, portanto, dos próximos 3 meses para o Brasil e no mundo. Venham comigo! Eclipse lunar em Peixes e ingresso do Sol em Libra. Uma previsão para os próximos meses para o Brasil e para o mundo. A primeira coisa que eu começo com vocês todo o eclipse é definir o que é um eclipse. Eclipse é uma zigesia, ou seja, uma lua nova ou lua cheia, que ocorre quando astronomicamente as órbitas da Terra e da Lua se cruzam. A Lua rodeia a Terra e a Terra rodeia o Sol. Quando elas se alinham, a sombra da Terra cobre a Lua num eclipse lunar, ou a Lua fica no meio do caminho entre o Sol e a Terra. Isso ocorre os eclipses. Para o ponto de vista astrológico, esse cruzamento de órbitas é feito entre a Lua e o Sol, dando origem aos chamados nodos lunares. Os eclipses lunares têm, em tanto lunar quanto solar, têm três intensidades. O anular, ou quando é solar, e o penumbral, que são os mais afastados do equador celeste, o equador da Terra. O parcial, né, com o mesmo nome em ambos, quando a sombra da Terra ou a Lua só conseguem cobrir parte do luminar a ser estudado naquele eclipse. E o total, quando tudo fica escuro e só fica esse anel branco. E na Lua fica totalmente vermelha, chamada Blood Moon, lua de sangue. A intensidade fica mais visível na linha do Equador e fica mais próximo do penumbral anular, quanto mais próximo for dos polos. O eclipse do dia 17 do 9 será parcial. Então, vamos umas verdades sobre os eclipses. Primeiro, o eclipse lunar e o solar só tem efeito onde eles são visíveis. Então, se por acaso na sua cidade, país onde você esteja me ouvindo, ele não for visível, ele vai ter o mesmo efeito de uma lunação. Duração. O eclipse, ele dura os seus temas até o mesmo eclipse da mesma intensidade ocorrer na mesma região. Então, quando a gente fala de países, eles têm que passar no país todo, ou pelo menos na capital. Da mesma forma, quanto mais a previsão for regionalizada, mais específico vai ser a região do eclipse. Então, esse eclipse para Brasil, ele tem que atingir em Brasília mais da metade do país, mas se você estiver falando só do seu estado, você pode olhar a capital do estado ou a maior parte da área daquele estado. Os efeitos, eles se estendem conforme a duração do eclipse. Se o eclipse foi visto durante apenas 1 hora, ele vai durar apenas uma unidade de tempo, ou seja, ele vai durar uma semana, um dia, um mês, conforme os signos e casas envolvidas, certo? E eles começam com o número de meses, dias ou semanas
da diferença entre a hora do nascer ou pôr do sol e a hora do eclipse. Ou seja, se o eclipse começa hoje, por exemplo, às 11 da noite e o pôr do sol na sua cidade foi às 6, então ele vai começar daqui a 5 meses ou semanas a dar os efeitos mais intensos. A frequência dos eclipses. Os eclipses, em geral, eles têm 2 pares por ano. Porém, cada parzinho desse, ele faz parte de um ciclo maior de eclipses chamado ciclo de Saros. E nesse ciclo, ele corresponde a 19 anos, que a astrologia conta como o retorno dos nodos lunares. E a cada meio do ciclo, ou seja, 9 anos e meio, existem um eclipse solar, no meio do ciclo, um eclipse lunar da mesma intensidade que esse solar, e um eclipse solar para finalizar o ciclo dos nodos. Então, ele faz parte de um ciclo de 19 anos com 3 eclipses. E entre esses eclipses dos 9 anos e meio, tem outros microciclos de 2 a 3 anos que ocorrem dentro do mesmo país ou localidade. O eclipse lunar, que vai ocorrer hoje, às 11h30 da noite, ele ocorre na alunação de Virgem, estando a Lua no final de Peixes e o Sol no final do signo de Virgem. As posições mais evidentes são Vênus enxergando a Lua por anticia. Então, as duas representantes do feminino, da nutrição, do bem-estar, das finanças, elas estão se enxergando de forma indireta, como se fosse uma comunicação entre elas, se observando se determinados projetos, na forma de nutrir, de se estruturar, estão funcionando para que você se lance ao mundo. O trígono entre Vênus e Júpiter, que ocorreu de forma exata há 2 dias atrás, mas vai continuar nessa dinâmica até o equinócio. Então, os dois benéficos, eles tratam de comunicação e espiritualidade, já que ambos estão em signos do ar, Vênus no seu domicílio e Júpiter está no ascendente deste mapa. Então, a gente tem que entrar em contato com nossa verdade interior. Porém, essa verdade que seria trazida por Júpiter, ela está meio que contaminada, já que Júpiter está exilado. Então, ele busca algo que não é natural dele. Embora ele tenha suporte de Mercúrio domiciliado, é de Saturno que está aqui no MC, no seu domicílio. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com as mentiras que a gente conta para nós mesmos e para os outros. Então, a gente tem que verificar o que é verdade, o que a espiritualidade nos diz e para onde nossos valores estão nos guiando. Já entre Mercúrio, Marte e Saturno, a gente tem uma dinâmica de Marte e Mercúrio estarem em sexto, os maléficos em trígono e Saturno e Mercúrio em oposição, o que traz uma dinâmica de poder entre Saturno e Marte, confrontando a ação, estruturação, tradição, a vontade de mudar com o medo e a imobilização, com a sapiência, a questão de comunicar, trocar de Mercúrio. Então, para resolver esse grande
confronto, a gente tem que usar de estratégias e subterfúgios, estar bem aberto do que os desafios que estão na nossa frente exigem. Buscar uma técnica nova, saber lidar com a negociação, etc. O ascendente com Júpiter na 1, Marte na 2, a Lua no MC com Saturno, Sol em Mercúrio na 4, Vênus na 5. Aqui a gente tem Mercúrio representando o povo, está em bom estado, apesar de o governo estar em péssimo estado. O governo é representado pela casa 10 e ele está limitado por Saturno, que representa o judiciário, impondo suas condições. O governo está no ascendente exilado, enquanto Marte, que representa tanto a 11, que são o legislativo, quanto a casa 6, que são as doenças e os servidores, corroendo a casa 2. Então, possivelmente são recursos que vão ser bloqueados pelo judiciário ou legislativo do governo, que poderiam estar sendo usados por outras coisas, ou decisões judiciais que obrigam o governo a pagar as pessoas. Crianças e mulheres em destaque, já que Vênus está na 5, jubilada, e Lua na 10, representando tanto a mulheres mães quanto as finanças públicas, e agricultura versus povos, que é representado por Mercúrio na casa 4. O eclipse no eixo Peixes e Virgem, no decanato de Mercúrio e Marte, ele traz à tona questões relativas a intelectuais e militares. Questões como roubo e pirataria, seja por mar, seja por terra, tráfico, desvio, muambeiro, tudo isso vai estar em destaque no noticiário nos meses vigentes deste eclipse. Pode ter prisões de artistas ou de estudiosos que sejam contra governos e questões relativas a colheitas e doenças, principalmente de gado. O clima continua quente e seco, já pelas previsões que se avolumam, principalmente pelo aspecto dos maléficos. Vamos aqui, pessoal. O eclipse que ocorre hoje, ele faz parte do eclipse que ocorre em setembro, no ciclo de Saros 135, e retoma assuntos do ano de 2015 e encerra seu ciclo no ano de 2033. São ciclos e 2024 encontra-se na metade desse ciclo. Como é que estava o país em 2015, na véspera do impeachment? A gente estava tentando enfrentar uma recessão econômica com um confronto de forças, tanto externas quanto internas. E, como sabemos hoje, retroativamente, o governo que perdeu essa batalha. Nesse microciclo de 2, 3 anos, ele retoma questões que ocorreram em 2022. E esse assunto vai se encerrar em agosto de 2026, quando este ciclo de eclipse, esse microciclo vai se encerrar no mesmo eixo e na mesma intensidade, na mesma região do mundo. Então, a gente tem assuntos de 9 anos atrás retornando e assuntos de 3 anos atrás. Ou seja, na época que a gente estava vendo o povo fazendo churrasco na frente dos quartéis. Vamos ver em que sentido este Saturno vai agir frente ao governo, frente aos populares, que é para encerrar ou não
essa história. Então, vamos à visibilidade do eclipse. Este é a visibilidade do eclipse que ocorre hoje, dia 17/9. O eclipse ocorre 5 horas e meia após o anoitecer, com efeitos como lunação, né, para os próximos 15 dias, de 5 a 8 dias, ou seja, na quadratura minguante, vai coincidir com a data do equinócio. Então, a gente vai ter uma grande virada dos temas deste eclipse já no equinócio do dia 22, que vamos tratar daqui a pouco. Em 5 semanas e meia, a gente vai ver mudanças drásticas a partir da última semana de outubro, entrando pelo mês de novembro. Por quê? Vai demorar 5 semanas para acontecer, mas dura 4 horas que é a duração total do eclipse. Então, vai ocupar todo o mês de novembro acerca destas questões de governo. E como o eclipse dura até 5 meses e meio, então vai afetar, a partir de 5 meses de agora, os meses de fevereiro até junho de 2025. Serão temas que serão retomados a partir deste eclipse. Em março, já entre fevereiro e junho, já vai ter um outro eclipse. Só que esse eclipse só vai ser visto no Brasil, na maior parte do Brasil, da fase parcial ou penumbral. A fase total só será vista na região norte, a oeste de Manaus. Então, Rondônia, Roraima, Acre e parte oeste do Amazonas. E América Latina no geral. A gente vai ter 9 a 15 dias após este eclipse de março, 9 semanas e meia após a Páscoa e após os feriados de 1º de maio, e efeitos de 9 meses depois, já em dezembro de 2025. Então, a gente tem aqui uma atenção ao mês de junho de 2025, que será um mês que já vem carregado de significado, porque maio já estava ativado pelo eclipse anterior, e a gente tem junho iniciando o primeiro mês de a ativação de 2 eclipses aqui. Então, vamos ver daqui para junho do ano que vem as ativações em relação ao governo. A gente pode ter questões relativas principalmente à região amazônica e às nossas fronteiras, ok? Porém, depois de março, a gente só vai ter eclipse visível na nossa capital apenas em 2026. E setembro de 2025 só vai afetar o litoral do Nordeste. Então, é um eclipse que ocorre 9 horas após o anoitecer, só que tem a duração de apenas 1 hora. Então, na segunda e terceira semana de novembro de 2025, a gente vai ter uma ativação muito grande no litoral leste brasileiro, entre Ceará e Bahia, e uma ativação específica do mês de junho de 2026, já na Copa do Mundo. Em março, que é o próximo eclipse visto em Brasília após março de 2025, a gente tem um eclipse que ocorre bem próximo ao amanhecer, entre 5:30 da manhã e 6h40 da manhã do horário de Brasília. Então, ele ativa maio de 2026 e fevereiro de 2027 como principais mobilizadores aqui
dois temas. Aqui ele está na metade para o final do ciclo. Então, já geopoliticamente, ele está afetando Japão, Austrália, Nova Zelândia e a parte do Alasca, podendo ter conflitos ou questões envolvendo esses países aqui afetados pelo eclipse. E por último, o eclipse que encerra esse ciclo total. Esse eclipse de agosto de 2026, como vocês podem ver, ele cobre todas as Américas e a Europa, como ocorre agora em setembro de 2024. Então, este aqui, esse ciclo que estamos aqui nesse microciclo, ele só vai se encerrar daqui a 2 anos, em setembro de 2024. Aqui, o eclipse ocorre 7 horas após o anoitecer. Então, ele começa a surtir os primeiros efeitos como lunação de 5 a 10 dias, no meio mesmo da lunação. 7 semanas ele afeta a segunda quinzena de outubro e 7 meses depois terá efeitos como eclipses. É um eclipse longo, que durará 5 horas e meia. Então, ele vai durar em semanas, o final de outubro até ao feriado de Zumbi de 2026 e de março a agosto de 2027. Serão meses impactantes do Brasil, vai enfrentar turbulências políticas que virão a partir do eclipse de 2024. Então, o contexto geopolítico que eu sempre coloco aqui na questão dos eclipses, a gente vê que o Brasil está concentrando 71% das queimadas na América do Sul. Houve uma tentativa de golpe na Colômbia, com tentativa de assassinato do presidente Gustavo Petro, e que foi formada pelos Estados Unidos. Então, a gente tem um problema seríssimo de cartéis na Colômbia e tentativa de golpe de Estado. A gente está tendo o maior rebuliço na América do Norte. Primeiro, a gente já teve o segundo ataque ao candidato Donald Trump, o ex-presidente. Primeiro, atingiu a orelha dele, e o segundo tentou assassiná-lo próximo à sua casa na Flórida. Então, a gente tem uma eleição disputadíssima, com vários interesses em jogo a ponto de tentar assassinar um dos concorrentes. Paralelo a isso, a gente teve 2 terremotos seguidos que afetaram a costa oeste do Canadá e uma questão política do México, onde o judiciário está em greve, já que o presidente Obrador está tentando passar uma reforma judicial que transforma o judiciário em um poder político sujeito a eleições. Na Turquia e na Europa em geral, a gente vê explosões ocorridas às 18 horas, a tentativa da Turquia em formalizar a sua entrada no BRICS, a Suécia movimentando tropas dentro da Finlândia, com a fronteira com a Rússia, a aprovação do início do processo de impeachment do Macron na França, protestos em apoio à Palestina, com quase 500 mil pessoas, e o reforço das fronteiras da Alemanha numa atitude antiterrorismo, já que houve tentativas de atentados recentemente dentro do território alemão. Na África, a gente tem, e a Oriente Médio, a gente também tem vários
questões pendentes, fora o conflito que está ocorrendo agora. Egito e Turquia se unem para resolver crise na Líbia. A Líbia enfrenta um bloqueio econômico desde a queda do Muammar Gaddafi, que se dividiu o governo em duas regiões e nenhuma das duas são reconhecidas internacionalmente. Então, estão proibidos de vender o próprio petróleo e a Líbia era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, fica muita gente prejudicada em seus negócios, os gasodutos que passavam pela Líbia, etc. E enquanto esse conflito não se resolver. Então, a Turquia e o Egito se uniram em uma aliança para ajudar a Líbia nessa questão petrolífera. O Mali, que era a ex-colônia da França, que expulsou os franceses recentemente, está sofrendo uma onda de ataque terrorista. E a questão da Somália, Etiópia e o Egito na manutenção dos recursos hídricos do Nilo e do acesso da Etiópia ao Mar Vermelho. E o Irã lança nova tecnologia de satélites, o que levanta suspeita da sua capacidade militar. Vamos agora voltar para a parte astrológica. As estrelas estavam ascendendo no mapa da lua cheia. O ascendente será a 13 de Gêmeos, conjunto a Tabit, uma das estrelas aqui da constelação de Órion, ligadas à realeza, resiliência e projetos de longo prazo. O Sol está ligado a duas estrelas da constelação Canis Venati, os dois cães ligados à constelação do Caçador, e a Lua conjunta a Marcabe da constelação de Pégasus. Ambas ligadas, essas estrelas, as quatro, são ligadas à liderança, discussões, resiliências, paixões arrebatadoras e caridade. Somente que Pégaso está ligado à exaltação através ou após desgraça, já que Pégasus é o filho da Medusa e ele nasceu após a mãe ser decapitada. Há o risco de explosões e acidentes devido a toda essa extrapolação, essa animosidade, essa discussão, essa movimentação. Porém, é uma excelente época para propaganda nos próximos meses. Para os próximos 15 dias, bebam muita água, gente, tá seco. A gente se divide em dois movimentos da Lua. A Lua acima do horizonte, entre as casas 9 e 7 da Lua cheia progredida, com foco no outro e na vida pública, ligada a acordos comerciais, juros, recebimento ou pagamento de dívidas, fé, viagens longas, ensino superior e problemas judiciais. Na próxima semana, 7 a 24, usem esse tempo para resolver coisa de cartório, pagar o povo, tentar fazer acordos de prestação de serviço para levantar a sua grana. Já entre os dias 25 a 2 de outubro, a Lua vai para debaixo do horizonte e vai ativar as suas rotinas. Bom para focar na intermediação de serviço, nas suas terras de origem, na criatividade, comunicação e cuidados com a saúde em geral. Então, organize a burocracia do seu trabalho, organize as coisas, pendências que você precise resolver dentro de casa. Tenha seu hobby para manter sua saúde mental, etc. E vamos anotar aqui as datinhas que a tia falou. Primeira data,
2024, novembro, será ativada por esse eclipse de agora, 17 de setembro. No ano de 2025, fevereiro, junho e da terceira semana de novembro de 2025, um ano depois. Maio de 2026, especialmente a terceira semana de maio, entre 19 a 26 de maio. Junho de 2026, esse particularmente na região nordeste, no litoral nordeste do país. Outubro a novembro de 2026, o Brasil por inteiro, é fevereiro de 2027. São os meses mais afetados por este eclipse. Agora vamos para um mapa do início da estação, que ocorre no dia 22/9, às 9h40 da manhã. Aqui a gente já vê várias mudanças. Primeiro, Mercúrio já aplica uma quadratura a Júpiter, trígono quase exato entre Marte e Saturno. A Vênus muda de signo do seu domicílio para seu exílio, embora tenha triplicidade. E a fase da Lua sendo gibosa minguante. A Lua acabou de fazer o seu trígono ao Sol e trocou de signo. A Vênus trocando de signo aqui nesse mapa do equinócio, ela simboliza o confronto dos nossos referenciais de estética, bem-estar, saúde e alianças com o diferente, com algo que não faz tão bem para você. Mas a gente só consegue ter discernimento do que é bom e do que é ruim, muitas vezes conhecendo experiências que não são tão legais. Então, leva o aprendizado para você, mas saiba se resguardar. Tanto pela exposição de malefícios, até por segredos expostos e exposição também a estéticas alternativas, que não seriam consideradas bonitas no mainstream. Já a quadratura de Mercúrio e Júpiter, Júpiter aqui nesse mapa está simbolizando o povo e rege o ascendente. No mapa do eclipse, ele está regendo as alianças do país. Então, aqui a gente vê o Júpiter na 7 buscando essa aliança. Mercúrio, o estrangeiro, está na casa 10 por signos inteiros, indo para a casa 11, a casa dos grupos sociais, a casa do legislativo. Indica acordos entre governo e legislativo, campanhas de desinformação e reposicionamento. O governo está entrando em queda, já que ele é simbolizado pelo Sol, e Mercúrio está sendo fortalecido a partir dessas eleições. Ou seja, vai haver um aumento de poder do Congresso. Já o trígono entre Marte e Saturno, ele está vindo de um lugar do ciclo Marte e Saturno, que estava em quadratura quando Marte estava em Gêmeos. Então, o trígono se encaminhando para a oposição, ele é uma das fases finais do Laninha. Aqui, ambos estão em signos úmidos de água, há um risco de enchentes, há um clima mais fresco a partir da estação outono, e Marte também aqui rege os aliados do governo, serviço público, prisões e hospitais. Ele estando em queda, ele indica também que haverá um problema de passivo-agressividade com esses servidores, principalmente da área da saúde. Saturno rege as estruturas, as finanças, os aliados do governo, a logística e prisões.
Então, a gente pode ter questões ligadas a agentes penitenciários pedindo aumento, a questões judiciais de o governo ter que pagar essas pessoas algo em atraso, ou greves relacionadas a esse tema. Até o início de novembro, teremos questões ligadas a doenças, dívidas, enfraquecimento de alianças e exposição de segredos, porque Marte estará em queda. Somente em 4 de novembro, como falaremos nas efemérides, Marte passará a ter alguma dignidade por estar em seu trânsito em Leão. Então, ele vai melhorar de situação. Pela posição dos luminares aqui, em relação ao nascer do Sol anterior, a gente tem os efeitos mais destacados na terceira e na 10ª semana após o equinócio, ou seja, primeira semana de outubro e primeira semana de dezembro, que serão os efeitos mais fortes desse mapa. As estrelas ascendendo. No céu de Brasília, nessa época do ano, estavam ascendendo no horizonte de nébula isósima da constelação de Leão, ligada a vantagens, benefícios, poder de raciocínio, interpretação de sonhos. E só que ela demanda atenção, porque de nébula, por querendo ou não, é uma estrela de Leão. Ela vai no impulso, ela se joga no que tem que fazer. Então, ela demanda uma atençãozinha para você não se embolar, metendo o pé pelas mãos e acabar se prejudicando em vez de fazendo a coisa certa. Aux da constelação da taça, portador de riqueza, criatividade, religiosidade, demanda raciocínio rápido, graças a eventos repentinos e o caos. Aqui, é aquela frase do caos é uma escada, cabe a você subi-la. Em relação ao mapa do equinócio, que ocorre a 4, ou ascendente a 4 de Sagitário, ele está ligado a essas estrelas aqui da cabecinha de Escorpião, que são Acrabe, Chuba e Quiu-Aljabá, que estão ligadas ao conhecimento do bem e do mal, ao discernimento do que é para ser feito na hora que tem que ser feito. A Lua está no início de Gêmeos, ligada a Alcione, não a cantora Aluba, sim Alcione dos mitos gregos, a irmã mais velha das Pleiades, ela é ligada à eminência, à fama, mas também à cegueira, paixões e ambições. Então a gente tem que unir essa paixão, essa vontade de fazer as coisas com discernimento para não quebrarmos nossas lindas carinhas. Aqui é a comparação do mapa da lua cheia, eclipse, com o equinócio. A gente vê que os ascendentes estão invertidos e que a lua do equinócio ela ativa o ascendente do eclipse e a lua do eclipse ativa aqui a casa 5, ligada a as questões relacionadas à comunicação, à arte e a crianças, a questão de educação básica, questões de doenças de criança, etc., cuidado materno, essas coisas da casa 5. Já o Sol aqui estava na 4 e aqui vai para a 11, ligada ao lobby ruralista, a questões de movimentos dos povos originários ou movimentos populares, como quilombolas, questões de trabalhadores, etc. Vamos passando. A luz cheia e o ingresso. O ingresso solar em Libra, ele muda de ritmo do ascendente. Ele saiu do cardinal dos ingressos solares anteriores para um signo mutável
Sagitário, que é associado ao trígono minguante, a Lua, mostra viagens, muitas atividades, alternância climática, tanto no meio natural da natureza mesmo, quanto político e social. Vai ser alternando, hora sobe, hora desce, uma tremenda roda da fortuna. Mas o surpreendente é que a alunação anterior, ela estava com o ascendente mutável já, mostrando essa troca de situação do governo. Os luminares do ingresso solar em Libra desativam o ascendente a casa 5 da lua cheia, como eu falei, e as casas 11 e 7 do próprio mapa, destacando o poder legislativo, movimentos sociais, o povo em geral, que a lua representa o povo, artes, crianças, comércio exterior, diplomacia e acordos comerciais. Já em relação ao equinócio de vernal, né, o equinócio de Áries, o Vênus sai da posição digna, indo em direção ao seu exílio, enquanto no outro ela estava sitiada entre maléficos, então ela já saiu dessa situação. Mercúrio estava no signo de Marte, agora está no próprio signo. Ele saiu dessa questão de ser chapa quente, muito veloz, para saber mudar, usar a sua técnica no lugar certo, na hora certa, da maneira correta. E Júpiter já mudou de signo, saindo da casa 5 para a casa 7, de Touro para Gêmeos. Em relação ao ingresso do Sol em Câncer, aqui a gente tinha um estélio em Câncer de Mercúrio, Vênus e Sol. Agora, Mercúrio está numa situação de que saiu da sua retrogradação, está atrás do Sol, então está oriental, buscando mais inovação, e aqui estava ocidental. Vênus vai permanecer anterior ao Sol, ocidental ao Sol, até o ano que vem, quando ocorrer a sua retrogradação. Então, essa aqui se repete, ela indo para o signo de água. E Marte também vai passar regendo o equinócio mais 3 meses de influência de um Marte débil. Aqui estava Marte em Touro, aqui Marte em Câncer. As mudanças mais importantes foi a mudança da modalidade do signo ascendente e a mudança de fase lunar. Ambas são trígonos, só que uma é crescente e outra minguante. Uma estava em direção à lua cheia, ao máximo da energia, testemunhando crescimento, acordos, muito dinheiro entrando, e aqui é mutável e minguante. Ou seja, as ações vão alternando, o que estava em ciclo de crescimento vai entrar no ciclo de queda, e o que estava mais apagadinho vai crescer, e a fase minguante, apesar de também ser um trígono, a gente fala mais de viagens, de deslocamentos, aumento de atividades e busca por estabilidade, apesar dessa fase estar ligada à troca de movimento da fase cheia para a fase minguante. As regências do equinócio. O mapa do equinócio, a gente vê que o Sol está indo para sua queda. E apesar de estar numa posição de ser o dono do mapa, ele se encontra em queda. Então, aqui ele passa a regência primeiro para a fortuna e para a
lua cheia pré-natal, que estava no final de Peixes. Essa lua pré-natal, do eclipse pré-natal, estava regido por um grau regido por Vênus. Vênus domiciliada, ela é a regente do mapa, junto com Júpiter, que ele é o regente da fase lunar, trígono minguante. Então, a gente tem os dois benéficos regendo aqui. Uma preponderância de figuras femininas no mapa, também ligados à cura, já que Vênus indo em direção a Escorpião sai do senso estético apurado, a formação de alianças para questões de expurgos, curas, medicações e questões de saneamento em geral. Magias para equinócios. Eu sempre recomendo para vocês todo equinócio, todo eclipse, todas as mudanças importantes do ano. Se você tem problema de fazer qualquer coisa, tem algum medo, não faça. Se você quer fazer e tem certeza do que está fazendo, tem alguma simpatiazinha para você, faz. Em geral, o equinócio de outono, que é o que é comemorado na Roda Norte, seguindo a roda zodiacal, é Mabon, favorecendo reflexão, questões de escolhas, celebração, nutrilaços com os entes queridos, encerramento de ciclos. As demais magias, elas dependem das posições planetárias. E aqui a gente tem dois planetas extremamente fortes no mapa do equinócio. Mercúrio, que estava domiciliado e na casa 10, e Vênus, que estava, apesar de estar mudando de signo, estava domiciliado também na casa 11. Então, temos magias de revelação, magias para raciocínio rápido, dinheiro e viagens, primeiro deslocamento. Então, pedindo a Mercúrio sapiência, você pegar as coisas no ar, pegou o esquema, sabe? Fazer prova, tudo isso bom para chamar no dia 22. Vênus, aqui é questão de purificação física, você fazer magia para fazer suco detox, gente. Faz o seu suquinho, mas faz a macumba também. Então, amor, bem-estar, glamour, para ser a glamurosa do baile, bem-estar físico e material. Agora, a gente vai para a parte das efemérides. A gente tem 3 efemérides essa semana de finalização do inverno. A oposição de Mercúrio e Saturno, que se tornará exata amanhã, às 5h50 da manhã. A anticia entre Marte e Júpiter, dia 20 de setembro. Eles vão estar se enxergando, um em Gêmeos e o outro em Câncer. Marte está na exaltação de Júpiter, então há uma certa influência de um sobre o outro. E a entrada de Vênus e Escorpião no mapa do equinócio, logo após, às 11h36 da noite. Mercúrio e Saturno, eles tratam das estruturas, do conhecimento. Por que isso, Thiago? Há um aforismo que diz que Mercúrio ligado a Saturno, ele é capaz de aprender qualquer coisa, até porque Saturno dá a chave da memória, a chave das estruturas que precisam ser aprendidas. Mercúrio traz o raciocínio, Saturno, a memória institucionalizada, porque a memória nossa memória afetiva, está ligada à Lua, mas a memória da população, as tradições, as danças, a música, os ancestrais são ligados a Saturno. Então, há uma comunicação do nosso raciocínio, da transformação desse conhecimento de quem veio antes de nós em algo produtivo. Com a anticia de Marte e Júpiter, que estão aspectando esses dois outros planetas, a gente vem uma dinâmica do saber nosso propósito, saber como agir, que é a
parte de Marte, saber raciocinar e colher essas informações necessárias para a gente agir na direção certa. É um bom momento para iniciar planejamentos de longo prazo e botar para executar esses planejamentos. Marte e Júpiter se olhando, principalmente a partir da conjunção que ocorreu no mês passado, a gente tem um propósito alinhado com a ação. Inicialmente, a ação de Marte era através das trocas. Aqui, Marte, ele trabalha as emoções e a capacidade de gerenciar os próprios recursos emocionais e familiares. A Vênus indo para Escorpião, como eu já falei, trata-se de um confronto entre os parâmetros de beleza clássicos e os parâmetros de beleza alternativos, o confronto entre bem-estar e a necessidade de purificação, no contato das coisas do lado mais feio da nossa personalidade. Mas é também uma Vênus ligada à cura e à produção de bebidas. Então, aproveitem. Só não enfiem demais o pé na jaca, porque Vênus também liga-se ao remédio, tá? Não vou precisar de ir ao hospital para curar a ressaca de vocês, tá? Dica já te abre. Já dentro da nova estação, a primeira efeméride é Mercúrio entrando em Libra. Mercúrio sai do seu domicílio, vai para sua triplicidade. Ele ainda está bem, já que ele se dá bem em signos de ar. Porém, a partir de Libra, ele entra em vários signos que ele não tem dignidade. Ele só vai voltar a ter alguma dignidade em Capricórnio e Aquário, que são signos regidos por Saturno. Então, aqui ele entra na necessidade de formar alianças, de falar de uma forma esteticamente bonita, de seguir padrões, de tentar se adaptar ao outro. Logo depois, vai haver uma conjunção do Sol e os nodos, seguida da conjunção de Mercúrio e os nodos. Aqui a questão da comunicação é meio embaralhada, porque os nodos, ao mesmo tempo que eles são senhores da memória, das nossas compulsões internas, daquilo que a gente quer esquecer, eles são ligados à desinformação, porque eles colocam uma sombra nos assuntos. Então, essa semana de final de setembro vai ser muito ligada a questões de mentiras, a questões de você espalhar boataria. Bem típico de época de eleição, né, pessoal? Logo depois, vai ter um trígono entre Marte e Saturno, que marca a mudança de fase do Laninha. Então, a gente vai ter um período mais úmido, mais propenso também a enchentes, gente. Então, é bom começarem a se cuidar até Marte alcançar o pico desse ciclo. Em 30 de setembro também, Mercúrio vai entrar em casa em Mi com o Sol, conjunção exata, às 6h09 da manhã. É um dia que vai ter uma clareza de ideias, bom para quem está escrevendo projetos, algo importante que você precisa apresentar, tudo isso você pode marcar para essa semana. Haverá dois trígonos. O primeiro em outubro, entre Saturno e Vênus, na véspera da eleição. Então, a gente tem a união da bela, da mulher, a imagem feminina, a imagem dos prazeres com Saturno, que é a estrutura do comprometimento. Pode representar a ascensão de uma mulher mais velha, quanto vir à tona questões de sexualidades alternativas, já que Vênus estará exilada. Então, essas coisas serão voltadas à repressão do corpo, coisas detox, coisas, períodos sabáticos, tudo isso pode vir à tona nessa semana. Mercúrio e Júpiter em trígono, eles representam a comunicação dos
os propósitos para as metas palpáveis. Um sonho, enquanto ele não é transformado em meta, prazo e direção, ele é apenas um devaneio, gente. Então, Júpiter está aqui para sonhar, pulsar junto com o Sol. Mercúrio é um dos que fazem acontecer. Então, essa ligação do Tico com o Teco é o que faz nossos sonhos se tornarem realidade. A partir de dia 8 de outubro, esses dois estarão bem alinhados. Bom para quem está planejando assuntos acadêmicos e também questões de longo prazo que você só estava no plano das ideias. Bom para sistematizar isso, tá, pessoal? Vamos finalizar aqui a temporada de Virgem, de Libra. Logo em seguida, vamos ter o trígono entre Vênus e Marte. Vênus em Escorpião, Marte em Câncer. Vênus não ajuda muito Marte, mas Marte está lá, firme e forte, no final de Câncer. Então, a gente tem a bela e o amor e a assertividade. Aqui, os amantes, eles estão indo para a fase cheia desse ciclo. Então, há um novo encontro aqui onde o trígono possibilita que a assertividade de Marte encontre a Vênus, mas ambos estão fracos. Há um questionamento se essa ação aqui é boa o suficiente para te trazer bem-estar. E esse amor, esse afeto, tá te fazendo bem? Tá fazendo você agir direitinho com os coleguinhas, com aquela pessoa que você gosta? Há esse questionamento. Júpiter vai entrar em movimento retrógrado a partir de 9 de outubro e vai durar até o ano que vem. Então, questões judiciais, questões relativas ao ensino superior, tudo isso vai revisar. Favorece a quem está terminando, que precisa desse ciclo de revisão, mas quem estava pensando em entrar nessa fase do ano, pode ser que você tenha que repensar o curso, a mensalidade, a instituição, o que que tu vai fazer. Então, bom para refletir sobre a vida aqui. Mercúrio entra em Escorpião dia 13 de outubro, no meio do feriado. Ele sai da sua triplicidade e entra no signo de Marte. Escorpião é o único signo de água que Mercúrio consegue se dar bem, já que em signos de Marte ele consegue aliar a assertividade de Marte com o raciocínio rápido. Então, aqui eles viram ótimos contadores, ótimos administradores, fiscais da Receita e questões de perícia. Mas para quem não vai fazer nada disso, com o Marte em queda nesse período, é bom evitar, certo? Aqui a palavra é ferina. Se a palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, só falem o essencial, mas tudo que for falar seja verdadeiro. Vênus sai de Escorpião para Sagitário, ela vai para um signo onde ela só tem 3 graus de termos, então é um signo de Júpiter, ligado à liberdade, à reflexão de crenças e valores, e associada a Vênus, que é o bem-estar, a questão material e a questão de conexão. Então, ela se conecta através de valores mais livres, de questão de expandir seus horizontes, de buscar algo além de si mesma. Ela busca a espiritualidade, ela busca viajar, conhecer novos lugares, novas filosofias, tudo quanto maior, melhor. Depois ela vai ter uma contradicia com Marte, Marte em Câncer e ela no início de Sagitário, ela conectando essa questão de liberdade com a questão de administração dos recursos. Marte lá contando moedinha, cozinhando, fazendo marmita fitness e Vênus caindo no mundo. Então há uma comunicação dessas duas necessidades.
o que que traz bem-estar sem você ir à falência. No final de outubro, o último aspecto dentro da temporada de Libra é o Mercúrio entrando em trígono a Saturno. Mercúrio já havia se oposto no final do inverno. Aqui já entra no trígono minguante. Aqui, Mercúrio já vai descendo em direção a Saturno e há o questionamento de que forma Mercúrio pode melhorar as estruturas, melhorar aqui questões mais enraizadas, tradicionais, e como comunicar isso de uma forma mais efetiva. Então, Mercúrio vai dar uma nova roupagem a esses conhecimentos, transformando esse medo que Saturno traz quando ele se associa a signos de água em algo ligado à segurança, protocolos de segurança, algo ligado à estrutura financeira, reservas, e ligado a registro de tradição ou registro de coisas que você precisa oficializar, por exemplo. Agora entramos na temporada de Escorpião. E o primeiro aspecto é a quadratura entre Vênus e Saturno. Vênus já passou por todo o ciclo e já está se encaminhando na fase minguante da sua relação com Saturno. Aqui começa aos últimos cortes. O que que o comprometimento, os laços, os seus medos estão afetando o seu bem-estar. A Vênus em Sagitário, ela busca a expansão da consciência, a expansão do conhecimento, dos lugares onde ela se associa às pessoas que ela se conecta. E aqui Saturno questiona se o que que ela vai fazer dessa tal liberdade, até onde ela pode pôr seus limites, e se há muitas vezes essa coisa de não parar em lugar nenhum, será que não é um medo de compromisso? No que essa expansão exagerada não afeta no comprometimento? E no que o medo de conhecer outras coisas não afeta o bem-estar da Vênus? Muitas vezes você quer ir para além, você quer visitar algo além da barraquinha do seu Zé que vende cachorro quente na sua esquina. Mas às vezes você tem medo de não gostar de algo, mas assim, para você conseguir seu autoconhecimento, auto qualquer coisa, você tem que entrar em contato com as experiências do mundo. Então, essa questão do medo de ter experiência e essa necessidade de ir além, você tem que balançar de uma forma de discernimento, para você não se privar desnecessariamente de uma experiência que pode ser boa, mas também você tomar suas precauções para não quebrar a cara. Dia 2 de novembro, em pleno Dia de los Muertos, a gente tem Mercúrio entrando em Sagitário. Esse Mercúrio, ele é ótimo para quem está fazendo TCC, porque ele fala daquele academic case, é como se fosse o chat GPT. Fala 3 comandos, sai a tese. Então, assim, aqui é o Mercúrio ligado ao aprofundamento, as questões de filosofia, as questões de Cavucal, que é antigo. Ele tem o primeiro decanato de Saturno, pertence a ele. Aqui ele vai entrar numa mútua recepção com Júpiter e eles vão alinhar as ideias, já que um está à mercê do outro, aqui vai funcionar para expandir as ideias e o outro vai funcionar para caçar conexão, para tudo se misturar num drink legal, sabe? Boas ideias. Marte finalmente vai entrar em Leão, dia 4 de novembro, saindo da sua queda, para o signo que ele vai ter 5 graus de termos no final do signo. Então, assim, a gente vai sair de uma situação ruim para uma situação peregrina. Então, ele vai alternar entre muito bom, às vezes não tão bom,
e no final, dentro dos termos dele. É um Mercúrio ligado, é um Marte ligado ao autoritarismo, mas também a questão da proteção dos seus. Então, é a questão de se impor, de defender seus ideais, de defender as pessoas que tu gosta, da lealdade, através da ação. Então, é bastante significativo. Demanda um certo cuidado para não parecer arrogante, já que vai estar em trígono com Mercúrio e Sagitário, mas, em geral, vai ser um pouquinho melhor do que Marte em Câncer. Mercúrio, então, vai se preparar para entrar na Shadow Phase, já que ele passará pela terceira retrogradação do ano, dia 7 de novembro. Então, os assuntos feitos a partir daqui serão revistos durante a temporada de Sagitário. Ok, pessoal? Vênus entra em Capricórnio dia 11 de novembro, entrando no signo de Saturno e exaltação de Marte. É ligada à questão material, de correr atrás das coisas que se quer, de pensar no futuro, de ser comprometida tanto consigo mesma, impor limites, quanto com a ideia de construir coisas para ela e para os seus. Então, aqui há uma seriedade na materialidade da Vênus. Ela se sente segura, amada, quando há uma garantia de segurança material aqui. Saturno vai entrar em movimento direto dia 15 de novembro. Então, todas as coisas ligadas à construção, à ancestralidade, contato com idosos, à questão de tradição de família, de heranças, de questões de assuntos sigilosos, de segredos de família vão estar relacionados aqui. Casas, imóveis, estruturas, compromissos amorosos e familiares, tudo isso vai estar revisado a partir de agora. A antítese entre Mercúrio e Vênus, Mercúrio em Sagitário e Vênus em Capricórnio, eles têm que alinhar a necessidade da Vênus se associar a longo prazo, em Capricórnio, com a comunicação de Mercúrio, que está voltada à ampliação da filosofia. Essa filosofia, esse conhecimento, essa profundidade que Mercúrio está buscando, ela tem que servir aos propósitos de longo prazo. Então, há uma questão Vênus, Mercúrio a ser trabalhada aqui. A sua comunicação é aliada ao seu bem-estar? Esse é o maior questionamento desse aspecto. Mercúrio entra em retrogradação dia 25 de novembro, já com Sol em Sagitário. Há um antítese entre Vênus e o Sol, 29 de novembro. Aqui há uma ligação entre a essência, a autoridade, a questão de saber quem se é, saber a sua linhagem, principalmente a questão da figura paterna, de você saber se impor com seu bem-estar, dos seus limites. Então, aqui há a conexão dos assuntos de profundidade da espiritualidade com o pensamento de longo prazo representado por Capricórnio e Vênus. Saturno entra em Casimir, na verdade, em quadratura com o Sol, dia 4 de dezembro, às 1h18. Há uma oposição entre Mercúrio e Júpiter, dia 4 de dezembro. Mercúrio já estava no signo oposto a Júpiter, agora já está se aproximando do final de Sagitário. Então, eles se encontram aqui e há uma oposição. Onde é que as ideias, os sonhos soltos,
os devaneios que você estava tendo se transformarem em metas. Até onde a necessidade de profundidade, de troca, se expande com esse TDAH seu, que você tem que fazer mil conexão. Você tem que selecionar aquilo que você vai digerir de conhecimento e a direção para onde você vai. Você não pode ser tudo ao mesmo tempo, você não pode conhecer tudo ao mesmo tempo. Tempo é um recurso escasso. Então, aqui há um alinhamento dos dois. O Júpiter em Gêmeos, que estava expandindo loucamente, e o Mercúrio, que estava aprofundando loucamente. Então, esses vão chegar nas condições ótimas. Um vai ter que direcionar as conexões a serem feitas, e Mercúrio vai direcionar aonde que deve ser aprofundado e aonde deve ser apenas melhorado. Mercúrio entra em Casemir dia 5 de dezembro. Logo após, há uma quadratura com Saturno. Então, há um limite de quadratura Saturno-Sol e há uma conjunção de Mercúrio com o Sol. Então, ambos estão ligados a limite, à autoridade, aos medos e à comunicação. A autoridade, a saber quem se é, a você saber que não é um impostor, a saber que você se garante no que faz e a eliminação dessa autossabotagem. Tudo isso acontecendo entre 4 e 5 de dezembro. Dia 6 de dezembro, Marte entra em movimento retrógrado, então há uma questão de revisão dos temas de Marte, de assertividade, de comunicação, de logística, de sair de um canto para o outro, fora os temas que ele rege no mapa do equinócio, que é a casa 12, a casa 2, que é a logística e as finanças, e a casa 5, que é a comunicação, a criatividade e a arte. Então, há uma revisão desses assuntos na questão de fazer balanço financeiro, de fazer projetos artísticos ou revisão desses projetos e questão de backup de saúde, sabe? Fazer aquelas coisas de questões de ir atrás de um médico, rever procedimento, isso tudo vai ser favorecido a partir de 6 de dezembro. A quadratura de Saturno ocorre também de 6 de dezembro e há um questionamento desses limites versus o medo. A comunicação deve servir à desconstrução desses medos. É a partir de você ter consciência de que são esses seus limites, do que você comunica até onde você pode ir, você comunica quais as suas inseguranças e você consegue elaborar até quando é saudável você permanecer em algum lugar. Há também uma comunicação também em relação à utilidade dos conhecimentos. Saturno em Peixes também está ligado à alquimia e à transformação de recursos hídricos, seja em remédios, seja em químicos, seja formando estruturas que possam servir para os outros. Então, essa questão de servir e conectar o conhecimento, expandir, deve ser muito importante nesse dezembro para a gente conseguir fazer coisas úteis para a nossa realidade. Vênus passa então ao signo de Aquário e é uma recepção, já que Saturno está na exaltação de Vênus e Vênus está no domicílio de Saturno. Então, eles vão se interagir diretamente. Vênus trazendo um pouco de afeto, questão feminina, de bem-estar, as questões de estruturação do conhecimento que Aquário traz, e Saturno vai estar ligado a questões da química, de medicamentos, de outras coisas. Então, pode haver uma divulgação de um novo medicamento, questões relativas a mulheres cientistas,
a questão de divulgação de mulheres, pesquisa realizada com mulheres, entre outras coisas. Aqui, finalmente, há o meio do ciclo entre Marte e Vênus. Vênus em Aquário, que é o signo onde há a igual, a paridade entre todos, a igualdade de voz, a igualdade de discussão e de você pôr seu ponto de vista. Aqui, Vênus, que representa a feminilidade, o bem-estar, a segurança material, tanto física quanto financeira, se opõe a Marte. A Marte está em Leão, relacionado à tradição, à lealdade. Até onde a lealdade, a tradição, a exclusividade serve a Vênus, serve ao povo, serve a todos. Há uma oposição entre esses dois interesses e há um questionamento desses afetos. Será que a sua assertividade está indo para o lugar certo, para estar servindo para o propósito a que se destina? Vênus é o bem-estar tá no grupo, no bem-estar do ambiente, enquanto Marte está buscando se impor a si mesmo. Então há uma disputa assim, e ora você vai ter que favorecer o próprio ego, os seus próprios limites, botar a questão da exclusividade, da lealdade das pessoas, sem que isso machuque a convivência em grupo. Vai haver um sextil entre Mercúrio e Vênus, essa capacidade de juntar bem-estar, finanças, a questão da cura e do olhar feminino com a profundidade de Mercúrio em Sagitário. Mercúrio vai entrar em movimento direto dia 15 de dezembro e no final da temporada o trígono novamente entre os benéficos, só que Vênus estando em Aquário e Júpiter ainda em Gêmeos, bem próximo ao solstício de inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então, vai trazer mais clareza de comunicação, mais afeto e espiritualidade por meio da troca. Então, é isso, pessoal. Bom equinócio. Bebam muita água, porque se o inverno já está quente, esperem só o sol. Beijo.